Queria dar uma informação aqui. Informação. Não vou dizer em primeira mão, mas... Opa, atenção que vem furo aí. Você vai dar o furo. Vai dar o furo agora. Não, furo. Esse final de semana eu conversei com uma pessoa que tem... Olhe para aquela câmera lá. Bom Seja incisivo. Na Federação Paulista de Futebol e conhece, obviamente, pessoas que estão na CBF. Essa pessoa me disse que a conversa hoje que está acontecendo para ser novo técnico da seleção brasileira é com o Jorge Jesus. É mesmo? Existe uma possibilidade do Jorge Jesus assumir o Brasil. Primeiro, claro, pela memória afetiva, pela popularidade e pelo trabalho que ele fez no Flamengo. Um grande trabalho, ele é bem reconhecido por isso. Segundo, um cara que já se colocou à disposição de voltar ao Brasil, né? Se ele pediu um tempo para o Flamengo, é porque ele tem a disponibilidade de voltar ao Brasil, né? Não ocorreu o acerto dele com o Flamengo, porque o Flamengo queria um técnico naquele momento imediato. Mas é um cara que se colocou nesse radar. Outros fatores. Os nomes que a CBF cogitou de técnicos de mais renome na Europa, conversando com esse cara, nenhum deles se mostrou muito animado em vir ao Brasil. Inclusive o próprio Ancelotti, tá? Que diz que não quer quebrar o contrato, não tem como feitio na carreira dele quebrar contratos. E por isso que ele assegurou a permanência dele no Real Madrid. E nem a CBF também quer pagar multas contratuais para se indispor com clubes. E isso inclui os clubes aqui no Brasil. Entenda-se Fluminense com Fernando Diniz, Abel com Palmeiras e Mano Menezes, e qualquer cara que esteja à disposição com capacidade para treinar a seleção brasileira. A CBF não quer entrar em rota de colisão para pagar multas. E esses caras que a CBF consultou na Europa, Zidane não quer pegar uma seleção, espera trabalhar com um clube no futebol europeu. O Luiz Henrique... Ele tá empregado, acho que tá na Arábia. O Luiz Henrique tá sem clube, o Luiz Henrique tá esperando uma proposta do Paris Saint-Germain, o nome dele tá muito forte no Paris Saint-Germain. Então alguns caras estão se alinhando para situações mais importantes no futebol europeu. E o Jorge Jesus é o cara com a situação mais viável, porque ele não deve continuar no Fenerbahçe, né? Já colocou pro presidente que a situação dele é praticamente sustentável de continuar no Fenerbahçe. É um cara que tem bastante prestígio aqui no futebol brasileiro. Residência no Rio de Janeiro recente e, obviamente, se encantou com a cidade. Bom, onde ele morava era praticamente na esquina da CBF, né? A gente sabe muito bem ali, né? Virou ali a Ayrton Senna, praia, em 5 minutos tá lá. Então, é um cara que o nome dele está bastante efervescente nesse momento. Na CBF, meio que... Não vou dizer que é um consenso entre dirigentes e o presidente Edinaldo, mas é o nome em que se enxerga nesse momento com mais preparo, mais bagagem e que poderia chegar para mudar os rumos da seleção. Então o Jorge Jesus tem um nome agora nesse Notícia momento bastante importante demais, porque a gente está aqui já há meses especulando sobre quem pode ser técnico da seleção brasileira. O nome do Fernando Diniz ficou muito forte depois do título carioca, né, pelo Fluminense, a maneira como aconteceu. Perdeu força, eu acho, a gente um pouco até do que o Soberano está falando. Talvez seja o caso de esperar um pouco, até o fim do ano, empurrando com a barriga, se o nome for Fernando Diniz. Mas aí chega no final do ano, também não ganha nada, aí volta-se a estaca zero. O nome do Jorge Jesus me agrada, para falar a verdade, porque técnico estrangeiro, para dirigir uma seleção brasileira, para mim é condição sine qua non ele conhecer a realidade do futebol brasileiro. É claro que o Ancelotti conhece todos os jogadores brasileiros que ele eventualmente convocaria se ele fosse técnico da seleção. Joga todo mundo na Europa, não tem problema não. Mas conhecer a realidade do futebol brasileiro, reação de torcedores, a imprensa, o jeito que se joga futebol aqui, como é que são os campeonatos e tal, eu acho isso importantíssimo. E o Jorge Jesus conhece. Sim. Temos aqui outro dia. Então só conhece o Abel, né? Mas esse cara tá dando informação. O Abel também, claro. A CBF não quer quebrar. É o sonho do Jorge Jesus. E eu acho, olha, o Abel conhece, sem dúvida. Eu acho o Abel um Tite bem melhorado. Não acho que provocaria nenhuma revolução na seleção brasileira. E o Jorge Jesus é capaz de... Pode dar tudo errado, mas eu acho que ele é capaz de. Ele teve uma visão, ele conseguiu aplicar ao futebol brasileiro num ano, é bom que se diga, em 2019, um estilo de jogo que encantou todo mundo.
Acho que todo mundo concorda aqui. E ele Deu tudo muito influenciou certo. a mentalidade de muito treinador brasileiro. Os caras dizem, opa, é possível jogar pra frente. Acho que ele influenciou o futebol brasileiro. Exatamente. Inclusive na busca de técnicos estrangeiros. E isso, por causa do Jorge Jesus, saiu todo mundo em desabalada carreira para contratar técnico estrangeiro. Desabalada carreira. Desabalada carreira. Olha, Para contratar técnico estrangeiro. Então, isso muda o futebol. Mas Tem vamos uma lá. informação sobre isso. O Edinaldo, ele tem um nome. Edinaldo é o Presidente da CBF. da CBF. Só que o que o Facincani falou, o Edinaldo, ele é visto como um cabeça dura, tipo, ele pensa naquilo e ninguém vai demovê-lo da ideia de ser o Carlo Ancelotti. E que é o Ancelotti. Até esperaria o ano que vem, ou esperaria o Real Madrid se dar mal para ter o Ancelotti. Porque assim, esses dois amistosos agora, porra, com todo respeito à Guiné, Senegal legal, porque Senegal tem história e tal, mas são dois amistosos que não vão mudar. Mané vai jogar? Não sei, se jogar legal, bacana. Tomara que sim, porque pô, ficou fora da Copa. Assim, dois amistosos que são mais comerciais do que esportivos, né? Porque se fosse realmente esportivo, tentaria enfrentar uma Inglaterra, uma França, times de ponta, né? E o Brasil só volta a jogar em setembro. Vai pegar Bolívia. Então, pô, com todo respeito, contra a Bolívia não precisa... Já é início de eliminatórias? Não estou falando que o Ramon seja ninguém, por favor, mas o Ramon está num processo aí, ele pode muito bem treinar a seleção brasileira sem problema nenhum.